Bem-vinda a esse vídeo onde a gente vai conversar sobre a hora certa ou a hora ideal de ir para o hospital. Talvez você está grávida, talvez você já tenha vivido uma gestação, pode ter pensado, né? E aí, que hora que é? Qual que é o momento certo de ir para o hospital? Eu quero explicar isso para você. Para isso, a gente precisa considerar algo importante. Esse parto, né, tem que ser um parto que você está planejando que aconteça no hospital, um parto hospitalar. E também, essa gestação precisa ser uma gestação de baixo risco ou risco habitual, que a gente fala, tá bom? Sem nenhuma complicação. Se a gente está falando de um parto planejado para acontecer em casa, um parto domiciliar, não tem por que pensar, a princípio, né, a ir para o hospital. E também, se for uma gestação de alto risco, aí já tem outras condições. Então, a hora certa, o momento ideal de ir para o hospital, caso seja uma gestação de risco habitual e caso esse parto esteja planejado para acontecer no hospital, tá bom? E aí, para a gente entender essa hora certa de ir para o hospital, vamos pensar em duas coisas. Preciso entender sobre fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto, e preciso considerar quem é que vai estar com essa mulher em trabalho de parto. Começando pelo começo, né? Primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia. A gente tem várias fases do trabalho de parto e é importante que você saiba sobre essas fases, as características dessas fases, para você sentir segurança em ir no momento mais ideal ali. Mas vamos lá. Antes de entrar em trabalho de parto, o útero ele já começa, já apresenta algumas primeiras contrações que podem ter até uma sensação dolorosa ali para a mulher. E um pouco desconfortável. São os pródromos, são as primeiras contrações uterinas. Só que essa fase ainda não é trabalho de parto, você pode continuar a vida que segue, fazendo o que você segue fazendo, que não tem problema nenhum. Algumas mulheres sentem bastante os pródromos, outras não sentem ele acontecer e não tem problema nenhum. Sentir é normal, não sentir ele acontecer é normal também, tá bom? Mas em algum momento, essas contrações, elas vão entrando num ritmo. As contrações uterinas vão ritmando e aí, com isso, a gente tem também hormônios, né, que estão ali fluindo e movimentando o colo do útero e a gente entra numa fase latente, que é a primeira fase, de fato, do trabalho de parto. Nessa fase, essas contrações, elas já estão causando uma certa dilatação do colo do útero, já são contrações que exigem da mulher ali que ela esteja um pouco mais introspectiva, um pouco mais, eu diria que prestando atenção no que está acontecendo, não dá mais para lá, sabe, fazer tudo que seguia fazendo, não. Essa fase já muda. E nessa fase latente, a gente tem também a movimentação, por conta da dilatação do colo do útero, a movimentação do neném, né, que vai descendo e vai se encaixando ali cada vez mais na pelve. Logo, por conta disso, exatamente dessa descida do neném, dessa dilatação acontecendo, outros hormônios começam a ser liberados, né? E aí a gente transiciona para a fase ativa de trabalho de parto. Na fase ativa, nessa fase, é onde a dilatação ela vai acontecer até o final, veja só, praticamente até o final. E aí, então, preparando, né, já para o próximo período, que a gente já vai estar bem mais próximo do nascimento do neném. Nessa fase ativa, que é a fase ideal para ir para o hospital. Por quê? Por dois motivos básicos, né? Primeiro, na fase ativa, é a fase onde a mãe e o bebê precisam ser monitorados, certo? É uma fase onde a gente já tem contrações mais ritmadas, onde a gente já tem um parto um pouco mais evoluído, um trabalho de parto mais evoluído. Então é nesse momento que a gente entende que a mãe precisa ir para o hospital, porque a mãe e o neném precisam ser monitorados. E o outro motivo é porque se você chega em fase ativa, você tem menos chances, né, por conta do tempo, de que intervenções aconteçam com a mãe e com o neném, tá certo? Um pouquinho antes de acabar a fase ativa, existe uma fase que chama ali uma fase de transição, um período de transição, onde existe uma série de liberações hormonais, né, que atuam ali na mulher, e a gente até brinca, né, na verdade, que ela vai lá para o mundo do parto, porque realmente existe uma alteração do estado de consciência devido à liberação desses hormônios. E logo depois a gente tem a fase expulsiva, que é a fase realmente onde o neném ele vai se encaixar ali no canal de parto e já está
as próximas contrações, né, elas vão ocasionando a descida do neném e, como chama, né, de fase expulsiva, é realmente a expulsão do neném mesmo, tá bom? E aí, depois dessa fase expulsiva, o neném nasce, né? E todo mundo pensa assim, o parto acaba, que bom, né? Na verdade, o parto não acaba quando o neném nasce, porque tem ainda uma última fase, que é a dequitação da placenta, que as próximas contrações vão causar, né, ali o descolamento, né, placentário do útero, e a placenta vai nascer. Depois que tudo isso acontece, aí sim, o trabalho de parto acabou. Repassando, pródromos, né? Antes do trabalho de parto, entrou em trabalho de parto, a gente tem fase latente, a fase ativa, a fase de transição para a fase expulsiva e a gente tem a dequitação da placenta. Qual é o melhor momento de ir para o hospital? Em fase ativa, certo? Por que ir na fase ativa? Já falei. Menor número de intervenções, porque você vai ter menos tempo de internação, né? E também nessa fase a mãe e o bebê precisam ser monitorados. Na fase latente, ainda é muito cedo você ir, porque na fase latente a gente não sabe, não tem como saber qual é a dilatação, né, do colo uterino. Tem muitas condições ainda, mas que ainda são condições assim bem iniciais. Se você chega muito cedo, né, e você pretende ter então esse parto hospitalar com menos intervenções e tudo mais, a partir do momento que a mulher ela é admitida ali no hospital, é feita a internação, já começam as intervenções, entende? Isso é natural, isso é bem protocolar, né, do hospital. É muito, a não ser que existem as exceções, mas falando da regra, quanto menos tempo você ficar lá, menos intervenções vai acontecer. E como saber se eu tô na fase ativa, né? Porque você fala assim, legal, você explicou a fisiologia, explicou o porquê que eu tenho que ir na fase ativa, mas como é que eu vou saber se eu tô na fase ativa? Lembra que eu falei que a gente precisava considerar, né? A fisiologia do parto, saber sobre as fases, mas a gente também precisava considerar o quê? Quem é que vai estar com essa mulher ali enquanto ela estiver em trabalho de parto. Então, são 3 situações básicas, 3 condições que eu gosto de pensar. A primeira é se essa mulher ela tiver somente com o acompanhante, né, de parto. O acompanhante, na verdade, vai começar, né, ali todo acompanhando essa mulher em casa e vai ficar com ela todo o período de internação no hospital. Qual é a questão de você estar somente com o acompanhante? Vocês precisam saber bastante sobre a fisiologia, vocês precisam estudar, inclusive o acompanhante, porque no momento do trabalho de parto, que a mulher está um pouco mais vulnerável, um pouco mais introspectiva ali em relação ao parto, o acompanhante precisa ter a sacada do momento certo de levar essa mulher para o hospital, né, ou sugerir que seja o momento para ir. Pode acontecer de vocês chegarem no hospital em fase ainda bem inicial. E se isso vier a acontecer, você pode sugerir, ou até mesmo a equipe às vezes pode sugerir para a mulher de voltar para casa e aguardar o trabalho de parto avançar um pouco mais, para a partir daí vocês voltarem para o hospital. Às vezes uma internação muito precoce, né, a mulher quando eu falo internação, tô falando da mulher ser admitida no hospital, entende? A partir do momento que ela é admitida no hospital, ela entrou para a internação. Uma internação precoce pode aí aumentar muito o número de intervenções, né, das possíveis intervenções. Segunda situação, se houver uma doula junto com vocês em casa, é um cenário muito legal. A doula tem mais experiência, né? Ela assiste, né, mais mulheres ali em trabalho de parto, então ela pode perceber um momento mais ideal. Porém, acho importante dizer uma coisa, muitas vezes pode acontecer, de repente a mulher ela tá num trabalho de parto mais avançado, mas com a forma que ela tá lidando com o trabalho de parto tá muito tranquilo, então não parece que tá tão avançado assim, e às vezes a gente não consegue identificar. E também o contrário, às vezes o trabalho de parto está bem precoce, bem no início, e parece que, uau, já está super avançado de acordo com essa mulher está respondendo, de como ela está respondendo ao trabalho de parto. E aí, então, a doula ela tem inúmeras competências, inúmeras, mas não
essa avaliação do colo do útero, saber a dilatação e tudo mais. Então, é um cenário muito bom, mas existe, na minha opinião, um cenário mais ideal ainda, que é quando você tem junto com você, além, né, do acompanhante, além da doula, uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz. Por quê, gente? Primeiro porque essa profissional, ela vai fazer a avaliação da mãe do bebê, da vitalidade da mãe do bebê. Isso é muito bom, né? Lembra que eu falei que em fase ativa isso tudo precisa acontecer? Então, essa profissional tá ali e já vai fazer toda essa avaliação, vai garantir, né, que essa avaliação seja feita corretamente. Uma outra coisa que essa enfermeira faz, né, a obstetriz, é fazer a avaliação também do colo do útero, as características, né, a altura do bebê na pelve, a posição do bebê, uma série de coisas, e a partir daí também a dilatação, a própria dilatação do colo, e a partir daí sugerir movimentações, exercícios, tal, né, que vão favorecer no trabalho de parto. E aí sim, né, tendo essas informações, a gente vai garantir, com a presença da enfermeira, que se vá para o hospital numa fase ideal e adequada. Você vai chegar para a internação já em trabalho de parto ativo, mais avançado, você vai ficar menos tempo no hospital, e menos tempo no hospital, menos intervenção, certo? Então, se eu pudesse responder de uma forma muito simples, porque não é uma resposta tão simples. Que horas eu vou para o hospital? Vocês percebem? Não é uma resposta tão simples. Mas se pudesse simplificar, em fase ativa de trabalho de parto. E aí, nesse vídeo eu expliquei para vocês, né? Como é que a gente sabe que está em fase ativa, considerando a fisiologia, e um cenário mais ideal de profissionais que estão ali junto com a mulher para poder garantir que se vá em fase ativa de fato para o hospital. De qualquer forma, existe a sua parte, que é se preparar, que é estudar, a parte desse acompanhante de parto, que é também se preparar, né, para que você então vá numa fase mais avançada, fique menos tempo no hospital e tenha menos chance de intervenção. Afinal de contas, a ideia, né, de saber qual é o momento ideal é para que você realmente tenha menos intervenções no seu parto e no nascimento do seu bebê. Quero te agradecer por ter ficado aqui comigo nesse vídeo e a gente se encontra no próximo.